como que é o método, para você entender todo o método também, todo mundo que está vendo aqui entender a base do método. O método é um passo a passo. Então, a primeira coisa é o I, que é o identificar. O que um câncer ductal ele representa? Tá? Então, o câncer ductal, o que ele representa ali, os conflitos emocionais, as situações de estresse que estão por trás e que fazem gerar um câncer ductal, são situações de separação, né? Ou um medo de separação, ou um medo que arranquem algo de mim, que tirem alguém de mim, né? Então, ele tem essa conotação, porque assim, qual é a função do ducto da mama? É eu poder levar o leite, que é produzido pelas minhas glândulas mamárias, para nutrir. Então, o ducto é, se arrancam alguém de mim, eu não posso mais nutrir aquela pessoa. Eu não posso mais alimentar aquela pessoa. Então, eu preciso dar o maior aporte possível. E aí, quando eu falo alimentar, é entender que nós vivemos pelo que é real, pelo que é simbólico e pelo que é virtual. Então, a nutrição pode ser o amor, pode ser o carinho, pode ser a proteção. Então, arrancaram alguém de mim, que é esse conflito de separação, tiraram alguém de mim, me separei de alguém, agora do qual eu não posso mais nutrir. Ou eu não tive a capacidade de nutrir rápido ou bastante, porque se imagina só, se eu tenho uma cisterna, que é a glândula mamária, e tem um cano fininho ali. Então, é como se eu não conseguisse colocar aquela água da cisterna rápido pelo aquele cano. Entende? Então, quanto maior for o cano, mais eu consigo nutrir, mais eu consigo alimentar, e aí eu não tenho essa separação, eu não tenho essa perda. Tá? Ou um outro conflito de se sentir sugada, se sentir absorvida. Estão sugando de mim, sugam algo de mim. Então, eu sou responsável por sustentar a minha família, por nutrir a minha família. Eu sinto que estão sugando de mim. Isso também pode pegar a parte ductal. Vão sugar até eu... até a minha última célula, ao meu último gota. Minha última gota. Tá? Essa é a informação do ducto. Só que o que é importante você entender, Raquel, o câncer, esse tipo de câncer, ele não aparece quando você está vivendo a situação de estresse. O câncer ductal, ele aparece depois que eu resolvi a situação de estresse. Ele é um câncer resolutivo. Então, durante a fase de estresse, a fase de conflito, o ducto, ele está necrosando, ele está tentando dilatar, eu estou tentando aumentar a luz daquele ducto para continuar podendo nutrir, para eu não ter essa separação, para eu não ter essa perda, para eu não ter esse arrancamento. Ou, se eu estou sentindo que estão sugando de mim, eu estou tentando aumentar a luz do túnel para dar aquela situação de saciedade e ninguém mais precise sugar algo de mim, porque eu já nutri o que eu precisava. Quando eu saio do estresse, aquilo que foi necrosado para poder ter o aumento do ducto, ele é proliferado para eu poder ter a restauração do ducto. E aí, nessa proliferação, é que muitas vezes aparece o câncer ductal, ou aparece as microcalcificações nos ductos. Então, as pessoas que fazem a mamografia e vai aparecer as microcalcificações. Aquilo mostra que aquela pessoa estava vivendo sempre um conflito de possível perda, de possível separação. Tá? Lembra que eu pedi para você fazer um teste de aplauso para bater palma? Isso era para ver a tua lateralidade cerebral. Então, a gente tem como base, né, o Hammer, que foi um grande pesquisador, que fez as 5 leis biológicas, que trouxe a nova medicina germânica, e uma das bases da metodologia do método MTI é as 5 leis biológicas, é a nova medicina germânica do Hammer, né? Ele estuda que ele fala que a gente tem um hemisfério cerebral de base para interpretar situações de estresse. O seu hemisfério de base, Raquel, é o hemisfério esquerdo do cérebro. Você bate palma com a mão direita, na mulher cruza. Então você vai para o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo do cérebro é o hemisfério feminino. Então, a energia feminina é a energia de base da Raquel. E a energia feminina é a energia do quê?
de trazer para dentro, do cuidar, de muitas vezes, como eu posso falar, de sedutora, de seduzir, de trazer. Então, a mulher dessa, muitas vezes, ela é uma mulher muito sedutora, que gosta de se cuidar, é muito vaidosa, né? E tem como principal território a família. Então, o principal território da Raquel é a família, para isso, né? E família é parceiro e filhos, para isso. Só que a Raquel tem um detalhe importante, que ela tem uma energia masculina alta. Você tem uma energia, Raquel, de confrontamento, de que eu vou para a luta, eu vou para a aquisição. Por que dessa energia, Raquel? Porque por mais que você seja a quinta filha da tua mãe, viva, ela teve 2 abortos. E os abortos, independente se são provocados ou espontâneos, eles entram no que a gente chama da grade familiar. Então, eu tive 2 abortos, mais 5 filhos. E a Raquel é a caçula. Então, na verdade, ela ocupa a 7ª posição dessa grade familiar. E quem ocupa a 7ª posição está sob uma influência de uma energia masculina ali, que é uma energia territorial. Então, a Raquel é aquela que é devoradora. Não chega próximo do território, não, que eu avanço mesmo. Eu vou. Apesar dela querer ser cuidada, apesar dela querer proteger, dela ter toda essa situação. E mulheres que ocupam a 1ª posição da grade familiar, a 4ª posição da grade familiar, a 7ª posição, que ocupam essa coluna, arcaicamente, Raquel, essa coluna era para ser ocupada pelo sexo masculino e não pelo sexo feminino, por causa dessa energia de confrontamento. Então, as mulheres que ocupam essa grade, elas sempre estão em pet, que a gente fala. O que é pet? Eu sempre estou com essa energia masculina muito alta, que é como se eu pudesse provar que eu merecia estar aqui, que eu merecia nascer, que eu merecia sobreviver. Então, com certeza, a Raquel, ela sempre tem essa questão da luta, de que eu tenho que provar, eu tenho que me superar, eu tenho que ser mais, eu tenho que ser a melhor, eu tenho que ser sempre a melhor. E isso é algo inconsciente, que moldam a vida. Não tenho errado, não tenho certo, tenho ter a consciência de eu entender. Mas, com certeza, dentro da tua casa, tem aquela ali. A minha última palavra é da Raquel, que ela vai querer ali, ela vai confrontar. Entende? Porque eu tenho essa energia. Então, eu preciso entender e controlar, às vezes, essa minha energia masculina, porque muitas vezes pode gerar conflitos, pode gerar estresse. Então, o teu nível de cobrança com você mesmo é alta, tudo isso. Tá? Só que a glândula, a glândula mamária, tanto a glândula como o ducto mamário esquerdo da Raquel, tem a ver com mãe e tem a ver com filha. Todo o teu lado esquerdo, glândula mamária, ovário, membro superior, que são estruturas que respondem a essa lateralidade, tem a ver com mãe e filho. Só que a tua mãe, Raquel, ela faleceu há 10 anos atrás, que você me falou. Uhum. Possíveis situações que eu quero trazer com você, e você melhor do que eu, para que a gente possa entender. Como que você viu a perda da sua mãe? A perda da minha mãe foi uma coisa... foi muito gradativo, porque eu o tempo todo entendia que ela fez tudo que ela precisava fazer e ela precisava de descanso. Fim. Não teve aquela... Eu acho até que eu sou racional demais, sabe? Nesse sentido. Uhum. Porque eu não tenho aquela coisa, eu queria tanto... Eu não queria mais que ela ficasse aqui sofrendo as dores que ela estava sofrendo. Eu não queria. Eu conhecia a força que ela tinha e vê-la naquela condição me trazia uma clareza de que ela já tinha combatido o bom combate, que ela precisava de descanso, que assim é a vida, e assim que segue, está tudo bem. Ela fez o que ela tinha que ser feito e acabou. Essa é a minha visão da partida da minha mãe. E como que é a tua relação com a tua filha? Qual é a preocupação, talvez, que você tivesse com a tua filha? De perder ela, de se separar dela. Lembra? Em março, nada. Antes de março. A gente está falando de antes. Então, eu acredito que
faz total sentido essa coisa da perda, da ruptura, mas isso aconteceu de fato. Eu perdi, de fato, a minha irmã mais velha, que era muito colada comigo, decidiu se afastar da família inteira, inclusive da minha filha, de todo mundo. E pela primeira vez eu resolvi, respeitar. E 2 anos depois eu descobri o câncer. A minha ruptura maior foi com ela. Show. E como que você via a sua irmã? Você via ela como uma filha? Como eu tenho que cuidar, eu tenho que proteger? Então não é. Então a gente não pensa. Porque o que acontece? A gente, como a gente trabalha de maneira simbólica, a gente também, se eu tiver um animal de estimação que eu perdi, se eu tiver um irmão, mas eu vejo como filho, como eu tenho que cuidar, eu tenho que proteger, eu tenho que prover, simbolicamente eu estou vendo tudo aquilo como filho. O marido, se eu vejo como filho, pode entrar nisso. O que você via como filho, ou que você tinha um sentimento como se fosse o seu filho, que você fosse uma mãe e que você muitas vezes pode ter tido uma ruptura? Não, no caso foi só a minha irmã e assim, inconsciente, você falou agora, eu me dei conta de que inconscientemente eu me sentia protetora dela, porque ela casou cedo, eu me sentia assim, protetora, porque eu sou forte e ela é uma delicadíssima, sabe? Tudo magoa, tudo. Então eu era protetora dela, sim. É exatamente isso. Entende? Quem faz a função de proteção dos filhos? Verdade. É a mãe. A mãe. Entende? Então, o fato de eu me ver como a protetora, eu sei, às vezes não é só protetora, você vai ter outras pessoas, eu vou dar exemplo, porque a gente tem pessoas na live que podem se identificar, mas aquela pessoa que se vê como porto seguro, as coisas só andam se eu estiver presente, as coisas só vão se eu for, tudo isso está se colocando na posição hierárquica maior, como se fosse a mãe. A mãe para proteger, a mãe para fazer. Então, como o nosso cérebro, Raquel, ele não distingue o que é real do que é simbólico, eu ter essa percepção frente à minha irmã fez o meu cérebro inconsciente, nosso inconsciente biológico, né, produzir esse ducto. Porque assim, eu preciso ter um ducto largo no primeiro momento, porque eu tive a separação da minha irmã. Então eu preciso ter um ducto largo para poder nutrir o que for suficiente para tentar manter aquela relação. Só que quando você entrou na resolução dela, você desenvolveu o câncer de ducto mamário. Então, o teu câncer é resolutivo. O que isso mostra? É que você não está mais no conflito. Você não está mais no estresse. Tá? Então, é importante você entender isso para você não entrar na informação do medo e também você mudar a tua percepção. Eu entendo que por mais que eu seja, ou por mais que eu me veja a mais forte, eu não sou responsável por ela e por nenhum outro irmão meu. Até porque dentro dessa hierarquia, você é a caçula. Por mais que você esteja na energia masculina, por mais que você tenha quanto você está, você é a caçula. Então, a função hierárquica não é da caçula proteger todo mundo. Entende? Porque senão fica como se fosse um peso para mim. Né? Total e é importante, Raquel, até para poder sair dessa informação, talvez se a gente fosse destacar um ponto para você trabalhar, né, é entender que a sua irmã ela é o que ela pode ser. Eu preciso mudar, às vezes, a minha percepção de querer que a minha irmã seja da minha maneira, ou mudar o olhar, que você trouxe uma frase que é importante a gente estar atento, que é toda vez que eu sinto o outro fraco, eu estou me colocando numa posição de que a gente chama, tá? Desculpa a palavra, mas é a palavra que a gente usa, mas toda vez que eu vejo o outro menor do que eu, principalmente quando está dentro do meu sistema familiar, eu me coloco numa posição de arrogância sistêmica. Eu sou o maior, eu sou o superior para isso. E aí muitas vezes eu carrego um fardo, eu carrego um peso. É justamente eu ter me sentido superior
que fez o câncer aparecer. Porque se eu estivesse na minha, entendesse que a minha irmã dá o melhor que ela tem, que não é a minha função de cuidar dela e tudo, a minha função é de cuidar de quem? Da minha filha. E mesmo assim ela já tem 16 anos, ela já está tendo o papel dela, ela já é um ser consciente ali. Verdade.